convite, professor Guilherme, professor Cristiano e a todos os alunos que estão participando. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no meu canal do YouTube, que é esse que está aqui, e também, quem quiser me seguir lá no Instagram, todas as terças-feiras eu tenho publicado alguma coisa relacionada à nossa área. O nosso tema, então, desafios dos esportes olímpicos pós-pandemia. E em março, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, como todo mundo sabe, declarou a pandemia e solicitou que todo mundo fizesse essas 5 ações. Lavar as mãos frequentemente, se for espirrar na parte interna do braço, não levar a mão ou as mãos até os olhos, manter uma certa distância das outras pessoas e, especialmente, essa última solicitação, que foi a de pedir para as pessoas ficarem em casa, causou para o mundo dos esportes uma série de situações novas, não só para os esportes, né, mas para todas elas. Uma delas foi o treinamento em casa, principalmente no início da pandemia, quando ninguém sabia muito bem o que poderia acontecer, quanto tempo isso tudo iria durar, ou, em alguns casos, eventualmente, os indivíduos treinando de forma solitária ou individualmente. Nesse sentido, indo em direção ao nosso foco de trabalho, aqui está uma figura que mostra o ciclo da fadiga e recuperação. Inclusive, créditos ao professor Guilherme Agostini, aí, da colega de vocês. Nesse ponto, antes do treino, quando a pessoa faz o treinamento, ela tem um desgaste, gera uma fadiga aguda, depois de várias horas, não só recupera, como tem a supercompensação. Então, nesse ponto alto aqui, teoricamente, é o momento de se aplicar um novo estímulo de treinamento. Com a pandemia, com a interrupção dos treinamentos regulares, o que aconteceu? Um medo, por isso que eu coloquei essa carinha aqui, de ocorrer um destreino, ou seja, não somente voltar ao que estava antes, como se isso eventualmente continuasse por muito tempo, a capacidade de performance do atleta ela cairia ainda mais, elevando então a esse medo, entre aspas, do destreino e, consequentemente, a perda do desempenho. O destreinamento ele é uma variável muito difícil de ser estudada por conta da dificuldade mesmo de se controlar as variáveis. Imagine você pedir para um atleta parar de treinar apenas para verificar o que acontece com as variáveis relacionadas com determinado desempenho, né? Mas aqui, então, tem uma figura clássica de um livro de fisiologia do exercício, que mostra, por exemplo, a variável VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. Ela reduz, lógico que são valores aproximados, ela reduz em 56 dias, por exemplo, em torno de 15% a menos, 15% de piora, 84 dias, chegando próximo de 20%. Claro que, dependendo da modalidade, dependendo das instalações, do tipo do país olímpico, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Rússia, etc., algumas modalidades têm mais ou menos acesso às suas instalações, então fica difícil saber o que aconteceu de fato naquele período, principalmente de março, abril, maio, junho, né? Talvez lá para junho, dependendo da situação, o pessoal começou a voltar aos treinamentos, antes disso apenas de forma individual ou remota na sua própria casa, né? Essa outra figura mostra que quando o indivíduo faz um treinamento de endurance regular, demora aproximadamente, 5 semanas para ter um efeito de aumentar o conteúdo mitocondrial dentro das fibras musculares, o que é ótimo para o desempenho de endurance. E aí, nesse estudo, eles fizeram os indivíduos pararem de treinar, ou seja, gerar o destreino, e o que chama atenção é esse pedacinho que eu estou destacando aqui. Desse ponto aqui, eles começaram a destreinar, ou seja, pararam de treinar, em apenas uma semana, eles perderam metade das adaptações mitocondriais que esses indivíduos alcançaram antes de parar de treinar, ou seja, antes de ter o destreino. E quando eles voltavam a treinar em verde aqui, eles precisavam de mais 1, 2, 3, 4 semanas, ou seja, um mês, para atingir novamente aquele nível
eles tinham atingido após as 5 semanas de trabalho. E aquele grupo que continuou destreinando, que eu estou mostrando aqui em detalhes agora, vejam que depois de 5 semanas, eles voltavam a estaca zero. Então, isso mostra o quê? Que o destreino é um fator que preocupa bastante quando se fala em desempenho, lógico, né? Isso não se compara aos problemas de saúde que a pandemia causou. Cientificamente, fica complicado para apresentar alguns estudos. Eu achei esse, que foi publicado semana passada, inclusive por um grupo brasileiro, nessa revista que está aqui, na Journal Strength, Conditioning and Research, uma revista boa da nossa área, né, mais aplicada, falando o seguinte, basicamente, né, que a quarentena, devido à Covid-19, ela foi pior do que aquela parada tradicional do final do ano para jogadores de futebol, pensando especificamente no desempenho. Então, rapidamente, olha, o que eles faziam nesse estudo? O que eles fizeram? Eles pegavam, nesse pré aqui, olha, era quando eles voltavam das férias, tá? Então, teve as férias, por exemplo, em dezembro, em janeiro, eles voltavam, eles tinham algumas medidas que eles fazem normalmente. De vários índices aqui, eu vou destacar alguns, ó, percentual de gordura, massa corporal, salto vertical, contra-movimento, salto vertical, força da posteriores da coxa e tiros de 10 e 20 metros de sprints, além do ioiô, que mede a capacidade cardiorrespiratória intermitente, tá? Então, nesse momento aqui no pré, quando eles voltavam das férias, ou seja, eles tiveram algum tipo de destreino de 24 dias de férias, tá? Então, foi de novembro de 2019, de 23, até dezembro de 2019. Então, foi o período de break, de férias. E aí eles compararam com a volta pós-pandemia, ou pós-pandemia não, pós-quarentena, que na verdade foram 63 dias, que foi de 16 de março deste ano, 2020, até 18 de maio de 2020. E em amarelo são as variáveis que apresentaram diferenças. Olha, então eles engordaram um pouquinho, aumentaram o percentual de gordura, a massa corporal, e pioraram o salto contra o movimento, tá bom? Estatisticamente significativo, o tamanho do efeito não foi grande coisa assim, mas isso pode fazer diferença para um atleta. E também os sprints de 10 e 20 metros pioraram em termos de tamanho de efeito aqui no final, de forma bem substancial, mostrando, portanto, que a quarentena, entre aspas, foi pior para o desempenho do que as férias comuns. É claro que há algumas observações aqui, eu não cheguei a ler com calma, eu confesso para vocês esse trabalho, mas é meio que lógico, né? Se a pessoa fica 63 dias parado, sem treinar, ou treinando individualmente, comparado com 24 dias de férias, onde normalmente, especificamente no caso de futebol aqui, eu trabalhei com futebol há alguns anos, dificilmente o futebolista ele fica parado nas férias, né? Ele sempre bate a sua bolinha, ou seja, então é difícil comparar 63 dias, com muitas restrições, não podia fazer nada coletivamente, com 24 dias de férias, nos quais provavelmente essas pessoas ainda fazem alguma atividade física, tá? Então eu elenquei aqui, até quando o professor Guilherme me convidou, eu brinquei com o Guilherme, eu falei assim, é difícil falar desse tema porque não tem nada muito científico, como é que eu vou falar, né? Porque assim, a ideia de prever o que vai acontecer em Tóquio é muito complicado, né? Mas eu aceitei porque o Guilherme é irmão científico meu, né? Ele fez o doutorado com a mesma orientadora nossa, lá na Unesp, em Rio Claro. Então, eu estou elencando aqui algumas possibilidades, usando aquele ditado popular que diz o seguinte: uma faca é uma faca. Você pode usar ela para matar uma pessoa ou para passar manteiga no pão. Ou seja, a faca, por si só, não é boa nem ruim. Então, eu acredito que quem está fazendo a gestão dos esportes olímpicos vai olhar da mesma forma. A pandemia, claro, esquece o lado de saúde e economia. Vamos focar no aspecto de destreino, né? Essa parada que teve, essa retomada agora, o que isso pode causar no desempenho lá de Tóquio, em julho ou agosto do ano que vem, se tudo correr bem. Então, vamos lá. Do ponto de vista anterior que eu acabei de falar, é negativo esse destreino, a princípio. Porém, nunca esses atletas tiveram tanta chance para descansar. Descansar tanto de jogos, de competições, tanto do ponto de vista físico como emocional, bem como, dependendo da modalidade, dependendo do país,
descansar do estresse da rotina, principalmente dessa rotina exaustiva de viagens. Outro aspecto positivo, que eles podem ter usado isso para o bem da preparação, foi nunca antes, pelo menos na nossa época, não é? Nós vimos um momento tão grande para ter chance de se recuperar ou para melhorar a prevenção de lesões. Nunca nós ficamos tanto tempo sem ter competições. E qual que é aquele atleta, quem é atleta ou quem trabalhou com atleta, que não tem ali algum probleminha com ele crônico, não é verdade? Sempre tem algum probleminha e raramente, ou eu diria nunca, dizem que nunca podemos falar nunca, mas nesse caso, nunca nós tivemos tanto tempo sem competições. Então isso permitiu para quem se planejou bem, provavelmente, curar ou quase que zerar, entre aspas, essas lesões que às vezes são lesões crônicas que não impedem o indivíduo de competir, de treinar, mas que nunca também lhe deixa competir no máximo possível que ele poderia se ele tivesse tempo para tratar isso de forma adequada. Então, foi um momento ótimo para quê? Para, de fato, sanar, zerar essas lesões e fazer um programa muito bom de prevenção de lesões. E também, eu diria, um tempo adequadíssimo, que nunca existiu, provavelmente, para planejar com mais calma, para ter um desempenho de excelência quando for possível. Esse trabalho também publicado em 2020, foi agora, há uns 10, 15 dias, falando basicamente sobre a carga de treino utilizada nos esportes de elite. Eu recomendo a leitura, muito interessante. Lógico, aqui tem vários fatores e é isso que eu quero chamar a atenção. O desempenho de um atleta, ele depende de vários fatores, muitos fatores. Para vocês terem uma ideia, a carga de treino só está aqui, ó, em amarelo, onde eu estou destacando aqui. Tá bom? Então tem o contexto, no caso de esportes coletivos aqui, do jogo, fatores de treinamento, em nível de time, os fatores ambientais, os fatores do próprio jogador, físico, psicológico e as características, em diferentes cores aqui, mostrando o que pode ser alterado e o que não pode ser alterado. Mas por que eu estou mostrando isso daqui? Com essa parada, se quem treina ou quem faz a gestão científica, ou que seja o treinador, se eles pensaram e planejaram bem, eles podem ter tido vantagens aí. Sem falar na questão do doping, que o nosso colega bem colocou antes, agora. Também temos ações relacionadas com as diferentes modalidades, ou seja, esportes coletivos comparando com esportes individuais, eles têm ou tiveram uma situação diferenciada, né? Os esportes coletivos demorou mais para voltar. Por quê? Por conta do próprio contato físico e da proximidade no momento onde se pedia distanciamento social. Talvez, dependendo de novo do país, da estrutura, da situação, aqueles atletas dos esportes individuais, eles tenham sofrido menos do que aqueles relacionados com modalidades coletivas. Por quê? Porque, sendo individual, eles conseguiam, talvez, fazer um treinamento mais próximo do que eles já vinham fazendo antes dessa parada. Bom, depois de algumas semanas, meses, aqui não dá para precisar também, porque depende muito de cada local e de cada modalidade, mas vamos colocar aí de 3 a 4 meses de paralisação. No caso do futebol, a Alemanha foi o primeiro país a retornar, e para isso eles tiveram que provar que eles tinham segurança, né? Então, vários testes foram realizados e criaram, inclusive, um protocolo para retorno seguro em relação ao campeonato alemão lá. E teve um trabalho publicado na British Journal Sports Medicine, uma revista top também na nossa área, sobre isso, falando sobre o retorno bem-sucedido do futebol profissional masculino, o soccer, né, o nosso futebol aqui, depois da parada da Covid-19. Então, aí, em resumo, eles falam que as estratégias do protocolo que eles utilizaram lá na Alemanha, especificamente, elas foram bem-sucedidas e recomendo, logicamente, desde que se façam testes frequentes, usando a tecnologia de PCR, para ver a presença do vírus, né? Então, se isso for feito, há uma segurança entre, pelo menos, os praticantes. Esse trabalho aqui é um trabalho nosso,
está sob avaliação, tá? Não foi publicado ainda numa revista do grupo da Frontiers, que nós estamos levantando esse problema. No caso específico do futebol, o próprio jogo de futebol, as regras da modalidade, levam a uma demanda física muito grande. Essa demanda física muito grande, ela foi interrompida por conta da Covid-19, e quando houve o retorno após a pandemia, no caso brasileiro parou de março, começou lá para julho, se não me engano, o que aconteceu? O calendário que já era congestionado, que é um motivo de muita polêmica no mundo científico e no mundo prático, ou seja, os treinadores reclamam muito disso, e ficou ainda pior. Ou seja, hoje, a maioria das equipes jogam realmente domingo e quarta, quase que sem parar. Então, isso vai levar, já está levando uma recuperação insuficiente entre um jogo e o outro, o que aumenta muito o risco de lesões, como está sendo sinalizado aqui, especialmente porque um outro trabalho também publicado na revista britânica de medicina do esporte mostrou que o jogo ele tem 10 vezes mais chance de causar lesões do que os treinamentos. O que é meio óbvio, porque o jogo tem uma maior intensidade, uma maior competitividade, mais contato, etc. Tem vários outros fatores envolvidos, mas que é fato que o jogo gera 10 vezes mais lesões do que os treinamentos. Tá bom? Então, esse trabalho nosso aqui, o que eu estou levantando aí na verdade, de hipótese, de uma tese, né? O que nós poderíamos fazer para solucionar esse problema momentâneo? Uma das nossas possibilidades é aumentar ainda mais, permitir mais substituições. Por exemplo, durante a pandemia, neste momento, deixar ilimitado, e depois da pandemia subir para 10, porque esse não é um problema de agora, esse é um problema que já vem há muitos anos dentro da modalidade. Tá? Então, está aí em andamento. Esse trabalho aqui, publicado também nessa revista Frontiers, eu achei interessante mostrar rapidamente para vocês. Ele fala sobre a suspensão da temporada e a extensão do verão, o que é uma oportunidade única para atletas profissionais e para a equipe técnica que cuida desses atletas no pós-pandemia. E aí ele coloca aqui alguns aspectos sobre a possibilidade de considerar melhor o planejamento do treinamento, ou seja, a periodização, explorar de uma forma mais inteligente essas possibilidades, e também, naquele momento em que havia muitas equipes profissionais, eles faziam um treinamento remoto, ou seja, por vídeo mesmo, o preparador físico ficava aqui, ia falando com o atleta lá, e até acompanhando, né, visualmente, de forma remota. Eles falam sobre as oportunidades nessa situação de Covid. Esse outro trabalho, publicado nessa revista internacional de psicologia do esporte e do exercício, eu achei interessante mostrar aqui. Ele dá 3 cenários, isso foi mais no comecinho, tá, da pandemia, se não me engano foi agosto. Cenário 1, muitos atletas iam falar assim, bom, não vai ter os Jogos Olímpicos, tá, então qual que é uma possibilidade? É aquele atleta que vai rejeitar a situação. É um bom momento para eu parar agora, eu vou me aposentar. Mas esse atleta, provavelmente, são pessoas da psicologia que eles estão falando que é aquele atleta que já ganhou muito dinheiro, já ganhou medalhas olímpicas, então a motivação dele já não é tão grande assim. O cenário 2 é aquele indivíduo que aceita a situação, tá bom? E usa isso para planejar melhor. Então, eu posso fazer uma pausa agora e, de forma estratégica, eu me preparar melhor para o próximo Jogos Olímpicos, seja ele quando for. Talvez até pensando no outro, ainda em 2024, tá? E um terceiro cenário, que é uma predição, seria aquele indivíduo que vai lutar contra essa situação, ou seja, ele tem essa mentalidade, olha, o Covid-19 não vai me parar e eu vou me preparar para Tóquio 2020, seja quando for. Tá? Então, eu achei interessante também apresentar aqui para vocês, é lógico, depois o pessoal pode buscar isso com mais. E, finalmente, então, para encerrar a minha fala, depois eu estou à disposição para as perguntas, em resumo, então, eu vou traçar aqui uma linha do tempo para levantar o problema. Tá? Em março, a OMS declarou a pandemia, houve, então, o distanciamento social, ou afastamento de pessoas,
Isso gerou treinos remotos ou de forma individual, o que causa, ou que causou, um temor pelo destreino. Nossa, como vai ser isso agora? Nunca aconteceu isso, né? Então, como é que vai ser esse destreino? Como é que vai ser esse retorno? Por outro lado, como eu falei, houve um momento para o atleta descansar bastante e dissipar essa fadiga. Recuperar lesões crônicas ou recuperar e prevenir potenciais lesões que cada indivíduo tem conforme o seu histórico. Também foi uma chance única para otimizar o desempenho na sequência, mesmo que a dificuldade era saber quando que vai poder voltar, etc. Mas eu acredito que quem pensou bem fez um trabalho muito bom para otimizar e melhorar o próximo cenário. As diferenças, eu já falei, entre esportes individuais e coletivos. O reinício das competições de 3 a 4 meses depois de paralisação gerou esse calendário condensado ou congestionado, que gera fadiga maior ainda do que o normal e aumento no risco de lesões. E, por último, a preparação para os Jogos em 2021. O grande problema, por isso que eu coloquei em vermelho aqui, para encerrar, é a imprevisibilidade, ou seja, ficou imprevisível saber se realmente vão acontecer os Jogos Olímpicos na data que está lá no site do Comitê Olímpico Internacional. Por que isso? Porque se não tem essa certeza da data, fica difícil fazer a periodização para chegar naquele momento no melhor estágio possível, embora exista uma grande discussão sobre periodização hoje aí na literatura científica. Eu tenho uma opinião particular sobre isso, que eu acho que estão discutindo, estão apontando o foco para o lado errado, estão discutindo terminologias, o que é uma bobeira, em vez de pensar no todo, que é o planejamento. Tá? Então é isso. Como sempre eu digo, nós temos que olhar os detalhes, olhar a folha da árvore, mas também olhar a relação dessa folha com o todo, ou seja, olhar a árvore como um todo e, se possível, a floresta, os rios que estão passando. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que sim olhar as pesquisas bem científicas, mas saber trazer lá do micro para o macro e olhar o todo de uma forma mais global. Tá bom? Muito obrigado a todos aí da UFO, a nossa instituição parceira, e estou à disposição.